Olá pessoas que acharam esse vídeo aleatoriamente. Hoje vamos falar de como alguém em Dungeons & Dragons conseguiria se transformar em um Lich, um necromante morto-vivo imortal extremamente poderoso, muitas vezes vilões de campanhas. Esse vídeo não só serve para pensar o como que aquele vilão Lich passou para virar esse monstro que ele é hoje em dia, como também, sempre tem um jogador que joga de necromante que sonha com isso, Então vamos direto ao ponto. Alguns pontos mudam conforme as edições, mudam, mas na quinta edição o fato continua. Para virar um Lich você precisa de um ritual para a sua filactéria e uma poção de transformação para finalizar a sua transição para algo além do mundo mortal. Sendo mais específico, na página 212 do Manual do Monstro, fala que para começar, o segredo sobre o ritual e a porção fica guardado a 7 chaves com criaturas antigas e vis. Logo, barganhando com corruptores, como diabos, o próprio Orcus, deuses malignos e outras entidades infratoras, como por exemplo, outros Liches mais velhos, que eu imagino que é o sonho de vários Warlocks de patrão de morto-vivo, você conseguiria esses segredos. Vai esperando o pedido por extrema lealdade, vários trabalhos extremamente mal vistos pela nossa sociedade no D&D, para conseguir o que você quer. Você também pode pular metade dessa primeira etapa se tiver em posse o item lendário Tome of the Steeled Tongue, um item lendário escrito por um dos servos de Vecna, que dizem que contém as instruções para criar uma filactéria. Intermissão. O que é uma filactéria? É um objeto, normalmente um amuleto, ou um item de importância para o indivíduo que irá se tornar um Lich, guarda uma parte de sua alma, normalmente dentro de uma caixa, tipo o Horcrux do Sem Nariz lá do Harry Potter. Esse amuleto fixa você ao mundo mortal, logo não deixa a sua alma ir embora pro outro plano se por acaso você morrer, vamos dizer assim, por causa de aventureiros. Você então vai ter que alimentar essa filactéria com almas para poder manter a sua mente e corpo saudável, como um Lich. Usando a magia aprisionamento, uma alma dura 24 horas na filactéria, logo tem que ter várias para manter o motor rodando. Caso você falhe, bem, vamos dizer que estaremos falando sobre isso no próximo vídeo. Fim da intermissão. Após fazer o ritual arcano da criação da sua filactéria, você bebe a poção de transformação, que é uma mistura vil de veneno e sangue da criatura racional cuja alma está sendo usada na filactéria. E ao tomar, seu personagem vai ir de Vasco, onde depois irá se levantar novamente, não como um humanoide, mas como um poderoso morto-vivo. E com isso, puf, você agora é um Lich, e sua alma vai para sua filactéria, onde vai estar lá para sempre, e ela sempre tem que estar no plano de existência que você está. Alguns aventureiros podem tentar quebrar o seu amuleto da alma para acabar com sua imortalidade, mas lembre-se que não dá para quebrar isso com um martelo ou uma pedra. Você precisa de um ritual especial, uma arma ou magia sagrada específica para se livrar de você de uma vez por todas. Logo, tome cuidado. E como é que era antigamente? No 5E parece muito fácil. Agora, antigamente, na época do AD&D, era um processo bem mais detalhado, inclusive com várias possibilidades de falha, já que não vai ser qualquer necromante Zé Ruela que vai virar Lich, Precisava ser um mago de nível 18 ou mais, saber magias como aprisionamento, prender alma e jarro mágico, além da magia Nulatoi Ninemen, para manter o corpo decaído em bom estado. Agora, pega o papel e caneta, eu vou te contar aqui a receita da poção de transformação de Lich. São 9 ingredientes no total. 2 gotas do suco mais concentrado de arsênico, não confunda com arsênio. 1 gota do veneno da planta Belladonna. 946 ml de sangue de um unicórnio morto por veneno de dragão. 946 ml de sangue de um demi-humano morto por uma aranha etérea. 1 coração intacto de um humanoide morto por envenenamento. Deve ter sido usado uma mistura de arsênico e belladonna. Glândulas reprodutivas de 7 mariposas gigantes mortas em menos de 10 dias, moídas juntas. 1 ou mais gotas de veneno da aranha etérea tem que ser retirado de no máximo 30 dias depois da criatura. E por último, 1 gota de veneno da cauda de um wyvern, retirada no máximo de 60 dias da criatura.
Tudo isso misturado em uma noite de lua cheia para ser ingerida em até 7 dias depois do ato de alquimia. Então você bebe e vira um lich, né? Errado. Então você bebia e tinha que rolar um dado de porcentagem, um D100. Então tinham efeitos diferentes caso você tomasse essa poção, como se você tirasse entre 1 a 10, a poção não funcionava, mas você perdia todos os cabelos do corpo. Se você tirasse 11 a 40, a poção funcionava, mas você entraria num coma por até 7 dias. Se fosse entre 41 a 70, a poção funcionava, mas você ficava com o efeito das magias Feeble Mind. Ou seja, você ficava burro, com inteligência baixa e não conseguindo falar. E toda vez que alguém tentasse te curar dessa situação, caso falhasse, tinha 20% de chance de você morrer. Se tirasse 71 a 90, a poção funcionava, mas você ficava paralisado por até 7 dias, sem possibilidade de cura, com 30% de chance de perder 1d6 pontos de destreza permanentemente depois de voltar a se mexer. 91 a 96 a poção funcionava, mas permanentemente te deixava ou cego, ou mudo, ou surdo, podendo só se curar com a magia Desejo ou Desejo Limitado. E por último, e não menos importante, o que acontece se tirasse 97 a 100? Você morre. E a poção não funciona. Insano, né? Mais insano esse tipo de lista, tá ligado? E receita tá no livro em pleno anos 80, 90, em puro pânico satanista, tá ligado? Mães americanas com certeza não iam gostar de ler o que eu acabei de falar. Na verdade, qualquer mãe, sendo sincera. Na mão de um jovem. Nossa, mó trabalho no AD&D, né? E como é que era na terceira edição pra virar lich? Então, existia um livro suplemento, como todo vídeo sobre terceira edição, né? Heroes of Horror, que introduziu uma classe inteira chamada Dread Necromancer, ou Necromante do Desespero, provavelmente o domínio do desespero, normalmente que tem Ravenloft, essas coisas assim. E nessa classe, no nível 2 já tinha uma habilidade chamada Corpo de Lich. Simplesmente seu corpo ia se transformando em um Lich lentamente conforme vai subindo os 20 níveis, aumentando a resistência de dano e magia passivamente, até que chega no nível 20, com a habilidade Transformação de Lich, que quando o necromante de Dread, atinge ao 20º nível, ele sofre uma transformação hedionda e se transforma em um Lich. Seu tipo muda para morto-vivo, ele ganha todas as características de um morto-vivo, que tem uma seção só do Manual dos Monstros sobre isso na terceira edição. Ele não possui mais um valor de constituição, todos os seus dados de vida mudam para aumentar para D12, e ele não precisa gastar XP nem dinheiro para criar seu próprio filactério. Ou seja, era só estar nessa classe e ter uma campanha durando tudo isso para conseguir virar um Lich na terceira edição. Um aviso importante. Alguns de vocês podem tentar replicar o processo atual na quinta edição. Um bruxo da subclasse de Patrono Imortal, por exemplo, pode estar seguindo as ordens do antigo Lich para ganhar o favor de, no final das contas, pedir aquele segredinho sobre o ritual para poder ganhar a vida imortal e tudo, Outros podem fazer barganhas com orcos para que seus segredos sejam entregues, já que ele é o Lorde dos Mortos-Vivos, lá embaixo no inferno. Tenham cuidado, eles podem simplesmente sentir que você é fraco demais para isso, ou que você seria um possível Lich que atrapalharia os planos do original, e eles podem simplesmente te ensinar errado. O que acontece caso falhe o ritual? Ou a filactéria seja feita com o procedimento errado? Que tipo de falha você se tornaria? Bem, vamos discutir sobre isso na semana que vem. Mas aí, gente, gostaram do conteúdo aqui do vídeo de hoje? Sentiram que eu me esqueci de alguma coisa? Fiz algum erro aqui que acabou me escapando? Bota aí nos comentários. É sempre bom, A gente sempre aprende mais aqui no canal. Mas até lá, eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Valeu! Olá pessoas que fazem o vídeo aleatoriamente.
Hoje vamos falar das consequências de falhar no processo de ascender para um Lich em D&D. Logo é recomendado que você já saiba como eles se transformam. Eu fiz um vídeo semana passada sobre isso, pode ir lá ver. Bem, como ter um vídeo comemorando o Halloween se não falar das monstruosidades que te esperam caso não consiga virar um morto-vivo necromante imortal? Sem gastar muito tempo, vamos começar com o clássico, o Boneclaw. Esses mortos-vivos extremamente amedrontadores são o resultado de um candidato a Lich que falha no ritual, especificamente na transferência da filactéria, normalmente na situação de não serem fortes ou poderosos magos o suficiente para forçar sua alma no recipiente dentro da caixa. Você vai ter umas semelhanças ao produto perfeito, né? Mas o seu corpo vai se deformar mais, alongando seus dedos e transformando em garras extremamente longas. O seu corpo todo se deforma, junto com sua psique, enquanto sua alma irá sair da filactéria e viajar pelos reinos à procura de um mestre, se alimentando de sua essência maligna. Logo sim, a alma vai à procura do cara mais sinistro e do mal mais próximo, e acopla a existência desse novo mestre com a sua alma. Às vezes os mestres nem sabem da existência deles, às vezes eles nem querem a servidão deles. Eles são só as emoções negativas sobreviventes do candidato, no sentido que eles são totalmente sádicos, que sentem felicidade mandando os outros para a vala. Eles viram servos eternos para o seu novo mestre, não podendo morrer até que seu mestre não esteja mais vivo. Porém, uma maneira bem sacana de implementar eles em uma campanha é um Lich antigo que dá as instruções para a ascensão, ensina errado ou ensina cedo demais, onde o candidato não estará pronto para o ritual. Ele será preso na alma do Lich, e com certeza vai ser o cara mais maligno das redondezas. Pronto, servo imortal que obedece a todas as suas demandas, e eles adoram o mal, logo os caras trabalham de graça. Intermissão. Aliás, se eles não tiverem algo realmente maligno a se apegar, eles vão chegar e se conectar a pequenos criminosos, valentões e até crianças cruéis. O pequeno Carlos, que rouba a bola dos outros e joga pedra no gato, pode ser o recipiente das ações de um Boneclaw. Ele vai matar todo mundo que causa problemas ou que a criança não goste. Isso dá uma side quest muito interessante para uma campanha. Tem um potencial narrativo bem divertido, porque ele não morre até que seu mestre for jogar no Vasco. O que vai acontecer se o seu grupo encontrar um moleque de 6 anos? Fim da intermissão. Mas e no combate, Dado Fogão, como é que ele funciona? Bem, eles são de CR12, com 127 de HP e 16 de CA. Porém, a parte mais interessante é que, pelo fato que eles são falhas de Lich, né, eles têm 0 potencial mágico. Mas em compensação, eles têm 19 de força e ataques bem longos, 15 pés. Eles têm resistência a frio, necrótico e danos físicos não mágicos, bem padrão para morto-vivo poderoso, né? Mas antes de qualquer coisa, vamos falar dos seus traços. Um deles eles roubaram das sombras, que eu tenho um vídeo aqui no canal, aliás, que se chamava Furtividade das Sombras. Eles podem se esconder com uma ação bônus se estiver num lugar mal iluminado ou escuro. E ele tem um traço bem mais interessante, chamado Rejuvenescimento, que enquanto seu mestre estiver vivo, ele irá se reconstruir com um novo corpo em 1d10 horas após a morte com todos os seus pontos de vida. E no caso de ações, eles usam suas garras bem longas, não só para dar um dano bem interessante, né, 3d10 mais 4, como que também para puxar o alvo e agarrá-lo com a garra. Ele pode agarrar 2 pessoas ao mesmo tempo e cada garra só poderá atacar a pessoa que já estiver presa, né? E ele vai ter um multi-ataque, logo ele pode atacar com as 2 garras todo turno. E caso esteja escondido no escuro, ele exala poder necrótico para todas as criaturas ao redor de 5 pés dela. Ela então vai se teletransportar para outro lugar mal iluminado ou escuro. A parte mais interessante é que ele pode também carregar aqueles que ele já está agarrando para esse local junto, como se fosse situação de refém.
E por último, eles também têm uma reação bem interessante, né, dos Bone Claws, o alcance mortal. Em resposta de um inimigo que se aproxima, visível obviamente, o Bone Claw então vai realizar um ataque de garra contra o inimigo, e se ele acertar, a garra vai dar um segundo ataque contra o mesmo alvo. Ou seja, uma reação que ataca 2 vezes. Tem algum outro exemplo de outra criatura com uma reação assim? Eu não me lembro, pensando aqui de primeiro, escrevendo aqui o roteiro. Mas se tu souber por aí, posta aí nos comentários, sempre vão aprender aqui como é que funcionam as coisas com vocês aqui no canal. Ok, mas se um Bone Claw é o que acontece quando não consegue colocar alma na filactéria, o que acontece ao falhar na alimentação de almas para manter o seu corpo morto-vivo saudável? Bem, nesse caso nós teremos os icônicos Demilites. Isso mesmo, essa caveirona aqui é tudo que sobra do corpo de um Lich que largou seus afazeres de alimentar almas à sua filactéria todo dia. Tudo vai desgastando, deixando apenas sua energia necrótica levantar e manter o seu crânio flutuando com uma assombração. Eles não pensam nem planejam, eles só existem. Em tumbas, onde seus restos em pó estão guardados. Por esse motivo, muitos Liches querem evitar se tornar um Demi-Lich, né? Mas vai passando o tempo, a sanidade deteriorando, às vezes só acontece, eles esquecem suas magias que tanto gastaram tempo aperfeiçoando. Porém, mesmo assim, eles não morrem até a filactéria for destruída, se formando em 1 de 10 dias em caso de destruição mais casual, só a caveira, né? Intermissão 2. Então, o grande Lich Acererak acreditava que virar um Demi-Lich era o próximo passo para a evolução sombria de um necromante. Então, ao se tornar um desses, mandou colocar gemas nos dentes e nos buracos dos olhos. Essas gemas capturam almas e alimentam a filactéria dele, mesmo ainda sendo só um Demi-Lich. Diz que isso continua ajudando ele a entender e na sua missão de conseguir mais poder além do plano mortal. E seus Lich seguidores todos têm a mesma filosofia. Logo, muito cuidado ao abrir tumbas de quem tem um histórico relacionado ao Acererak. E tipo assim, é uma habilidade extra que faz com que o CR deles aumente mais do que o de um Demi-Lich normal. Porque não só eles podem engolir a sua alma, como mesmo se você falhar, se você chegar a 0, ele também vai engolir a sua alma. Fim da intermissão 2. Bem, Demi-Liches são de CR 18, tem apenas 80 de HP, mais 20 de CA, com a rara resistência a danos físicos, até mágicos. E ela tem imunidade a dano psíquico, necrótico, veneno e danos físicos não mágicos, que é normalmente padrão das armas normais. Eles têm 0 de movimentação normal, né, já que eles não têm membros, mas eles flutuam por até 30 pés por turno. Tem visão verdadeira de 120 pés, mas eles têm uma percepção passiva bem baixa de 13, logo é bem fácil passar furtivamente deles. E eles também têm a evasão de ladinos e monges, porque sim. Eles têm 3 resistências lendárias por dia e é imune às magias Turn Undead, bem cheinho, né? O que torna elas tão icônicas são sua principal habilidade, que é o Howl, né? Não Hal Jordan. O grito, o uivo, também depende da tradução, né? O grito é que nem da criatura Banshee, se tu falhar tu desmaia na hora, 0 de HP. Se passar, em vez de tomar dano, que é a situação dos Banshees, você ficará amedrontado, provavelmente para deixar o Demi-Lich em paz e correr longe da cripta dele. E por último, a ação Drenagem de Vida, onde ele tem como alvo até 3 criaturas que ele possa ver até 10 pés de distância. Vai ter que rolar um teste de salvamento de constituição ou sofrer um dano necrótico de 6d6. Ele então vai recuperar todos os pontos de vida igual ao dano causado a todos os alvos. Isso é basicamente a maneira dele sobreviver com apenas 80 pontos de HP num CR18, né? Mas um grupo bem preparado, com paladinos e tudo, que não sofrer com seus Lair Actions ou suas ações lendárias, tem como resolver essa luta bem rápido. Falando nisso, vamos falar de suas ações lendárias. Ele pode voar, em que ele pode se movimentar pela metade da sua movimentação de flutuar. Ele tem o Energy Drain, que é uma versão diferente da drenagem como ação, onde ele tem apenas 3d6 de dano necrótico,
e até 3 criaturas ainda, porém ele irá diminuir o HP máximo dessas criaturas. Bônus que caso seu HP máximo chegue a 0, você irá morrer, sem direitos a testes e salvamento de morte. Ele também tem, e eu não tô zoando, uma nuvem de poeira onde ele joga os seus restos mortais para cegar criaturas em até 10 pés ao redor deles, literalmente um Pocket Sand. E a última de suas ações lendárias é uma maldição vil, que por mais que gasta 3 ações lendárias inteiras, o alvo fica com desvantagem em suas roladas de ataque e testes de salvamento até que passe no teste sabedoria, turno após turno. Agora, nas ações de Cuvil, tem 3 possíveis situações na iniciativa 20, com cavear que o Demilite tem que rolar um D20 e só irá usar essas ações se tirar 11 para cima. Primeiramente, a tumba simplesmente treme como se fosse um terremoto, derrubando cada criatura no chão, a menos que passe um teste de resistência de destreza de DC 19. O Demilite pode ter como alvo uma criatura que ele vê a 60 pés, ele cria um campo anti-magia ao redor de um alvo, que irá mover com ele até o próximo turno na iniciativa 20. E o Demilite pode ter como alvo qualquer criatura a 30 pés de distância dele, onde ele irá proibir, que o alvo possa recuperar pontos de vida até o próximo turno. E para finalizar, o Demilite tinha efeitos regionais, normalmente ao redor ou dentro da tumba onde ele estava localizado, podendo um ou todos esses efeitos que eu vou falar ativarem ao mesmo tempo. A primeira vez que uma criatura não maligna entra numa tumba, ele recebe 3d10 de dano necrótico, ponto. Monstros dentro da tumba vão ter vantagem em teste de salvamento contra charme, medo e habilidades como Turn Undead. E por último, a tumba impede qualquer travessia mágica de criaturas não autorizadas pelo Demilite. Você não poderá usar, a habilidade de teletransporte de dentro para fora ou de fora para dentro da tumba, nem sequer transportes planares. E como todo efeito regional, caso o Demilite morra, seja destruído junto com seu Phylacteria, esses efeitos irão desaparecer em 10 dias. E pois é, mesmo eles não usando mais magias, eles são bem perigosos, mas o tipo de perigoso de canhão de vidro, Um time de nível 18 pode muito bem resolver isso, mas se for um grupo muito novato, se prepara pro TPK, Ok, nesse vídeo nós falamos sobre o caso de não conseguir entrar na Phylacteria e também o caso de não conseguir alimentar o suficiente ela. Mas e se a falha não for no ritual, mas sim na poção? Nesse caso, você irá se transformar, no não tão icônico, porém tão bizarro Necricor. Isso mesmo que tu acabou de ler, de Necromancer e Icor, ou Icor, que basicamente é o sangue dos deuses gregos. Eles são seres feitos de sangue vivo, que saem das veias de deuses malignos, porém mais importante para esse vídeo, eles saem das criptas de candidatos falhos de liches. Porém, diferente dos outros dois que eu falei aqui no vídeo, eles mantêm sua inteligência e suas ambições. E como você deve imaginar, o objetivo mais relevante para eles é conseguir um corpo novamente. Eles são caçados por ordens de paladinos e outras igrejas mais santificadas, pela sua habilidade de transformar os outros em marionetes controlados pelo seu sangue, dentro do sangue dos outros, entrando dentro dos machucados para controlar suas vítimas, e como um simbionte do Homem-Aranha, eles sempre deixam uns traços nos antigos hospedeiros que poderão então se refazer usando o sangue do coitado ou coitada. Muitos são encontrados selados em prisões magicamente fechadas, esquecidos pelos anos, já que, se não morrer, não vai se regenerar em outro corpo hospedeiro. Mas aí vamos pro primeiro traço deles, Eles têm rejuvenescimento, que nem os Bone Claws, mas um pouco diferente. Vamos dizer que é bem mais fácil arranjar água benta do que alguém ter a magia de 5º nível Hallow pronta, Porém, ele ainda vai se refazer em 1d10 dias, em vez de 1d10 horas, que é a situação do Bone Claw. Eles também podem escalar em paredes e tetos para poder se esgueirar em suas vítimas, ou futuros servos, que também são vítimas de qualquer jeito, forçados. E por último, eles têm 2 resistências lendárias.
O que não seria lá grande coisa, né? Tirando pelo fato que eles são CR7. Eles têm 68 de HP e apenas 12 de CA, com a movimentação abaixo de normal, 20 pés, mas pelo menos eles podem escalar, né? Eles têm resistência a dano de veneno e necrótico, e têm uma visão cega tipo Demolidor em um raio de 120 pés. Aí que tá, mesmo com isso você tem que ter bastante cuidado com eles. Eles podem fazer 2 ataques por turno ou usar uma habilidade marionete. Da primeira é um ataque de chicote que parece padrão, né? 1d6 mais 2 de dano necrótico, 10 pés de alcance. Mas se você falhar o teste de constituição, você fica paralisado por um turno. Eles também têm um raio necrótico com um alcance insano de 120 pés. Dá 2d8 mais 3 de dano necrótico e você não pode recuperar HP até o próximo turno. E, por último, porém sua habilidade mais singular, a habilidade de manipular alguém pelo seu sangue desde que esteja vivo e não seja um constructo, entrando uma criatura a 5 pés dele que não esteja com HP cheio. Ao falhar o teste de constituição, ele te controla com uma armadura do Homem de Ferro por 1 minuto, ou seja, 10 turnos, onde ele divide todo o dano que ele tomar com seu corpo, podendo tomar ação de disparada ou de atacar com a sua marionete. Porém, você pode repetir o teste todo turno para tentar se livrar do monstro dentro de você, porque no final das contas, ele é apenas CR7. E com isso terminamos a lista de monstros que são produtos de falhas da transformação de Lich. Tecnicamente, nas etapas mais iniciais de pesquisa no ritual, você poderia virar um Gnotic na sua pesquisa sinistra procurando os lugares mais ocultos sobrenaturais do reino. Você tecnicamente, e mais teoricamente, poderia se transformar em um Podak, caso você estivesse fazendo negociações com orcos e ele não gostasse da sua cara ou achasse que você fosse muito fraco, tornando você um servo morto-vivo do orcos. Obviamente te ensinando errado ou com um ritual falso. Tem outras maneiras de se ferrar no processo, mas esse roteiro já está muito grande e eu não quero perder muito foco do vídeo. De qualquer jeito, o que acharam desse vídeo? Tem algum fato ou monstro que eu não mencionei nesse vídeo? Algum erro de lógica aqui que eu tive? Bota aí nos comentários. Mas eu espero que esse vídeo tenha sido pelo menos interessante, ou que você tenha aprendido algo de novo aqui. Mas até lá, eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana, pessoal. Valeu! E eu também não posso me esquecer de agradecer aos membros do clube do canal, aqui do Datafugão. Muito obrigado, gente. Ainda mais vocês ajudam bastante aqui o canal para que, mesmo quando tem um vídeo que seja só compilação, o canal ainda não ser derrubado pelo algoritmo do YouTube. Então primeiro tenho que agradecer muito aos membros apoiadores. Muito obrigado. Gaivoto, Sol Murilo, Krobis, Jojo Zus, Eduardo, Lucas Schran, Anderson Moraes, Slimball M, Tarcísio Oliveira, Gustavo Souza e Slayer Senpai 435. Muito obrigado a todo mundo que é do tier apoiador aqui do canal. Então devo agradecer muito aos membros aventureiros. Primeiramente, muito obrigado a Jaré Quack, Versagem Cromédia, Woki, Miss Lamad, Logan o Aleatório, Yuichi, Anthony Kawan, Haru Netsu, RPG Hoje, Felipe Oliveira, O Fantástico Sr. André, Tepeira 1602, Underline H Underline, Caio Luciano, Lucas Prestes, Uter Samar, Esquizofrênico e Giovanni Ratu. Muito obrigado a todo mundo que é do tier aventureiro. E por último, mas não menos importante, eu devo agradecer a todo mundo que é do membro herói aqui do canal, mais novo tier, que se você perdeu eu expliquei no último vídeo. Muito obrigado ao Daleia Freire, Marcelo 4294, Jotave MB, The Shadow One, O Eduardo, Doron Lorcai, Nathan, Davik Gamer e Egg Dog DM. Muito obrigado a todo mundo mesmo que apoia tanto dinheiro aqui no canal. Vocês ajudam mesmo. Se você quiser participar, é só apertar o botão se tornar membro. Você pode ver os estilos dos tiers que você poderia entrar, do tipo de apoiador, do tipo de membro aqui do canal que você gostaria de ser, dependendo do quanto de dinheiro você quer dar aqui pro canal, ou que você pode ter. Mas se não tiver dinheiro, também não tem problema.
assistir o vídeo até aqui já ajuda bastante. Então, muito obrigado mesmo, todo mundo, e um abraço. Até!